Deus colocou essa palavra, esse tema no meu coração, porque o alvo do discípulo do Senhor Jesus é ser parecido como Ele. Quando Jesus ele começa a trabalhar na sua vida, quando Jesus começa a trabalhar na sua história, quando você ainda nem conhecia Jesus ainda, meu irmão, o Espírito Santo já estava trabalhando. Deus enviou pessoas. Se você fazer uma retrospectiva da sua história, de como Jesus te alcançou, irmão, foi muita graça. A graça nos alcançou, essa irresistível graça, ela nos alcança, ela toca no nosso coração, e aí nós temos uma experiência com Cristo, com o novo nascimento, e aí nós nos arrependemos do nosso pecado, e colocamos a nossa fé em Jesus, e aí, meu irmão, depois que nós aceitamos o Senhor Jesus, nós somos chamados a glorificar o nome do Senhor em todas as situações, fazermos discípulos. Mas nós temos aqui algo muito importante: só faz discípulo quem é discípulo. Você está entendendo? Por que muitas pessoas não conseguem fazer discípulos, não conseguem fazer discipulado, relacionamento discipulador? Porque ainda não é discípulo. E nós temos falado isso muitos para os pastores. Antes dos pastores serem pastores, eles precisam ser discípulos. Quem é líder IPGM aqui? Líder IPGM, líder IPGM, olha, levanta a mão, parabéns, uma salva de palmas para eles. Glória a Deus, glória a Deus. Eu fui líder IPGM, fui supervisor, fui coordenador, eu não fui pastor de rede, eu não fui pastor para ser líder de pequeno grupo, meu irmão. Eu vim aí de onde você está hoje. Essa é a diferença. Eu e o pastor Coque começamos lá com os líderes e os pequenos grupos, as células que nos levaram para o pastoreio. Mas entenda isso: nós estamos pastores, mas na essência nós somos discípulos. Você está líder, na essência a sua identidade de discípulo. Antes de ser pastor, eu preciso ser discípulo. Antes de ser líder, eu preciso ser discípulo. Eu sou discípulo. E aí estamos desenvolvendo alguma atividade. E nessa caminhada, irmão, de sermos discípulos de Jesus, o nosso alvo é Cristo. Amém, igreja? É isso que você precisa entender, que cada dia que passa na nossa vida, o Espírito Santo trabalha na nossa vida, o Espírito Santo vai forjando o caráter de Cristo em nós. Quando o Espírito Santo começou a trabalhar na sua vida, meu irmão, cada pessoa que é alcançada pelo Senhor Jesus, pelo poder do Espírito, o Espírito Santo começa a trabalhar na nossa vida, quebrando aquelas coisas, meu irmão, que não se parecem com Jesus. E a cada dia, a cada experiência, a cada ciclo da nossa vida, o Espírito Santo vai trabalhando na sua história para que você se pareça cada vez mais com Jesus. O problema é, nós vamos nos acostumando com a fé e paramos de permitir que o Espírito Santo comece a forjar o caráter de Cristo em nós. Irmão, presta atenção no que eu vou dizer. Desse dia, de hoje, até o último dia da nossa vida, o Espírito Santo quer trabalhar em nós para que possamos parecer com Cristo. E eu preciso permitir isso. E nós queremos parecer com Jesus. Você precisa ansiar parecer com Jesus. Eu lembro que eu tenho um discípulo que quando ele entrou na faculdade, aí ele tinha até um cabelão comprido, assim, tal, mas não tanto pelo cabelo comprido, mas ele vivia tão parecido com Jesus, que lá na universidade que ele estudava, as pessoas chamavam ele de Jesus. Ô Jesus, vem cá, Jesus, nem sabia o nome dele, mas chamava ele de Jesus. Ele parecia tanto com Jesus, e ele tinha um cabelão e ajudava, aí o pessoal começou a chamar ele de Jesus. Já pensou, meu irmão, lá no seu trabalho, na sua rua, as pessoas olharem para você e falarem assim: uau, você parece com Jesus. Assim que foi na igreja de Antioquia. Na igreja de Antioquia, meu irmão, depois de um ano que Barnabé e Saulo estavam lá ensinando, discipulando a igreja, a sociedade começou a reconhecer a igreja de Antioquia como os cristãos. Foi o primeiro lugar que os cristãos foram chamados assim, os discípulos do Senhor Jesus. Então nessa manhã eu convido você a abrir sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 13, a partir do verso 1. Eu não combinei isso com o pastor Coca, mas ele pregou sobre a ceia, e nós vamos falar exatamente sobre ceia. Eu nem imaginava, irmão, que eu passei esse arquivo para ele já faz vários dias. Eu nunca imaginava que ele ia fazer ceia hoje, mas esse é o texto
da última ceia, presta atenção, a última ceia que Jesus tomou com os discípulos, e a próxima ceia vai ser lá na glória. Você vai estar lá, meu irmão, não porque a gente merece, é pelos méritos de Jesus Cristo. Você crê nisso? Nós estamos participando da ceia aqui, a ceia do discernimento. Aqui nós vamos entrar aqui também agora na ceia do servir. Mas vai chegar um dia, meu irmão, que você vai participar lá da ceia, lá na Nova Jerusalém. Ah, meu irmão, aí vai ser sensacional, hein? Sensacional. João, capítulo 13, a partir dos versos de 1 a 15. Antes de nós lermos o texto, eu só queria te contar um detalhe, que não está no livro de João, mas está no livro de Marcos. Antes da ceia, antes de acontecer essa ceia, João não narra, mas Marcos narra. Então, como os evangelhos, eles caminham contando a narrativa da perspectiva de João, perspectiva de Marcos, perspectiva de Mateus e de Lucas, que você vai perceber, meu irmão, que em João não tem, mas em Marcos tem. O que aconteceu? Quando eles estavam indo para Jerusalém para servir a ceia, Jesus começou a compartilhar com eles. E em João 14 isso fica bem claro, que foi o texto que o pastor Coca mencionou aqui. Não se turbe o vosso coração, mas crede em Deus, crede no Pai. Eu vou para o meu Pai preparar moradas. Se não fosse assim, vou teria dito, vou preparar moradas. Então Jesus começou a falar para eles abertamente que ele iria subir ao céu, e que Jesus não ficaria mais entre eles. Então eles começaram a ficar muito tristes. Poxa, o mestre vai embora, e agora que vai ser da gente? Então aquele momento era um momento assim de pré-luto. Só que ao mesmo tempo, isso aqui é muito importante para você ler o texto depois, para você entender por que Jesus agiu daquele jeito. Quando os discípulos perceberam que Jesus não estaria sobre eles, nós somos seres humanos carnais, e os discípulos começaram a perguntar assim: tá bom, o mestre vai subir, mas quem será o líder entre nós? Quem vai ser o chefe? Quem vai mandar nesse time, nessa igreja, nessa equipe missionária? Quem vai ser o maior? Está lá em Marcos 9:34. Mas eles guardaram o silêncio, porque no caminho havia discutido sobre quem era o maior. Vai ser Pedro, porque talvez fosse o mais velho. Vai ser João, porque era o queridinho de Jesus, todo mundo, o amigo de Jesus. Vai ser Mateus. Quem vai ser o maior? Então Jesus sabia que essa discussão estava rolando na viagem. Mas vai ser eu, vai ser você. Não, eu que vou ser o líder, eu que vou ser o líder, eu que sou o maior. Então havia um burburinho nos momentos que antecediam assim. Agora você pode ler o texto. Agora você está compreendendo que Jesus, ele entra nessa ceia sabendo que nos bastidores todo mundo querendo discutir quem era o maior. João 13, versos de 1 a 15. Um pouco antes da festa da Páscoa. Perdão pelos erros de português ali, meu irmão, que eu acho que na hora da configuração ele perdeu aqui alguns caracteres, tá? Me perdoe. Sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até... Você pode repetir comigo? Amou até o... Guarda isso. Estando sendo servido o jantar, o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para onde? Para... Ok. Assim, levantando-se da mesa, tirou sua capa, colocou uma toalha em volta da cintura, versículo 5. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a fazer o que, irmãos? A lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava à sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu não vai lavar os meus pés? Para com isso, Pai. Senhor, para com isso. Não, só vai me lavar meus pés. Respondeu Jesus: você não compreende agora o que eu estou lhe fazendo, mais tarde, porém, entenderá.
Disse Pedro: não, nunca lavará os meus pés. E acredito que aqui Jesus foi firme. Jesus deve ter respondido assim: se eu não os lavar, você não terá parte comigo, Pedro. Respondeu Simão Pedro: ah, então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos, minha cabeça, lava, dá um banho completo, Senhor. Respondeu Jesus: Pedro, quem já se banhou precisa apenas lavar os pés, todo o seu corpo está limpo, vocês estão limpos, mas nem todos. Versículo 11, aí ele explica: pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos, porque no meio deles estava quem, irmão? Quem? Judas. Ok? Quando terminou de lavar os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entenderam o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre, Senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo Senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Agora presta atenção no versículo 15: eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Que noite maravilhosa, irmão. Nós vamos aprender através dessa experiência da ceia, da última ceia. O texto aqui permite pelo menos 3 atitudes. Quem é discípulo de Jesus aqui? Quem é discípulo de Jesus? Você é discípulo de Jesus? O texto vai nos presentear com 3 atitudes que eu preciso colocar em prática na minha vida para que eu me pareça com o Senhor Jesus. Está entendendo? É um ensino muito prático. O que essa experiência de Jesus, da ceia, do lava-pés, nos ensina para que eu possa viver como Jesus, agir como Jesus? Então a primeira atitude que nós aprendemos aqui no texto, repita assim comigo, fala: o discípulo deve sempre estar pronto para servir. Se você é discípulo de Jesus, você precisa ter um coração de servo. O verdadeiro discípulo de Jesus, ele é um servo. E muitas vezes, irmãos, nós vamos subindo na liderança, líder, supervisor, coordenador, e vamos achando que nós vamos ficando cada vez mais importantes. Irmão, presta atenção no que eu vou dizer. A pedagogia de João Batista diz o seguinte: é necessário que ele cresça e eu diminua. Eu preciso entender, meu irmão, que Jesus está chamando na face da terra, nessa geração, homens e mulheres que querem liderar como servos e não como senhores, como servos e não como chefes, como servos, meu irmão. Talvez no mundo corporativo as pessoas recebam títulos, recebam talvez aquele reconhecimento. Na igreja, meu irmão, quanto mais você cresce ministerialmente, mais servo você precisa ser. Nós somos chamados para servir. Nós somos chamados para servir. Quando você serve, meu irmão, na igreja, você está servindo o Cristo vivo. O texto diz, naquele contexto ali, meu irmão, naquele contexto que todo mundo achava que os discípulos queriam, quem é o maior, quem é o melhor, quem vai ser o chefe? Aí o Senhor Jesus, ele vai lá e no versículo 4, versículo 5, ele levanta da mesa, tira a sua capa, coloca na toalha em volta da cintura, depois disso derrama água numa bacia e começa a lavar os pés dos discípulos. Aqui, meu irmão, entra um ponto da tradição judaica que diz o seguinte: na tradição judaica, quando você recebia um convidado na sua casa, você pegava um funcionário, e naquela época, infelizmente, tinham os escravos, e aí o dono da casa chamava o escravo ou o menor servo e falava para ele assim: você vai lavar os pés dos meus convidados. Eles tinham acabado de chegar de uma viagem, irmão, ali não tinha asfalto, e se você lembra mais ou menos aquelas sandálias de Pedro, mais ou menos igual aquelas sandálias alpargatas, aquele negócio de borracha, meu irmão, aqui devia dar um cheiro, um mau cheiro terrível.
Eu sei que aqui em Dourados, meu irmão, aqui na CB Paz, ninguém tem chulé, meu irmão, ninguém tem chulé. Mas ali naquele contexto ali, queridão, o negócio devia ser bravo, porque aquela poeira do deserto, e eles, aquela sandalinha tudo aberta, quando eles chegavam numa casa da pessoa, aquele pé, meu irmão, estava muito feio. Então era natural aquele que estava convidando pegar alguém o mais simples e ir lá lavar os pés. Só que na cabeça dos discípulos, eles só pensavam assim: quem é o maior? Jesus vai subir, eu vou ser o chefe. O chefe não lava os pés, o chefe não vai pegar toalha, não vai pegar bacia. Eu sou o melhor, eu sou o maior. Aí Jesus ensina que o maior é aquele que serve o menor. Você entende a profundidade disso? A profundidade, meu irmão, que Jesus nos ensina. Os discípulos do Senhor Jesus, eles são chamados para servir. Jesus nos ensina a servir. Aí quando eu olho para esse texto, meu irmão, quando eu olho para João capítulo 1, quando eu olho para Gênesis capítulo 1, as mãos que fizeram o mundo, porque todas as coisas foram criadas por Ele, para Ele, foi Jesus Cristo, meu irmão, a palavra de Deus, a palavra falada de Deus que criou os céus, criou a terra, criou o mar, foi através de Jesus, todas as coisas foram criadas, as mãos que fizeram o mundo, agora estavam ali de joelhos, lavando os pés dos seus discípulos. Isso é incrível, irmão. Incrível, porque o teu Jesus, ei, você que fala, eu sou discípulo de Jesus, eu quero parecer com Jesus, meu alvo é Cristo. O teu Jesus estava disposto a lavar os pés de todas as pessoas. Não só lavar os pés, mas morrer na cruz para a nossa salvação. As mãos que fizeram o mundo, meu irmão, vai em direção aos pés sujos dos discípulos, e ele lava os pés de Judas. Muitas vezes na nossa caminhada, nós muitas vezes queremos servir, é que as pessoas são legais, né? Mas servir, ele lavou os pés daquele, ele sabia que Judas iria o trair, e ele lava os pés dos seus discípulos. Outra coisa que nós aprendemos aqui no texto, é que Jesus serve de acordo com a necessidade. Qual era a necessidade? A ceia estava preparada, a ceia estava pronta, a comida, a bebida, o ambiente estava tudo preparado, mas faltou quem fosse lavar os pés. E aí Jesus olha para um lado, olha para o outro, fala assim: a comida está pronta, a bebida está pronta, o ambiente está preparado, mas ninguém vai lavar os pés. Se ninguém vai lavar os pés, eu vou lavar os pés dos meus discípulos. O que a gente aprende aqui? Que eu preciso servir conforme a necessidade. Se é precisando lavar os banheiros, vamos lavar o banheiro. Se é preciso ficar ali na frente recebendo as pessoas, vamos ficar recebendo as pessoas. Se é ficar lá no estacionamento, ajudando os irmãos a estacionar o carro, vamos lá, meu irmão. Nós somos chamados para servir. Servir. E servir conforme a necessidade. Servir, meu irmão, conforme o teu irmão está precisando. E muitas vezes nós ficamos achando: não, mas eu que preciso ser servido. Não, nós somos chamados para servir o meu irmão, para abençoar a vida do meu irmão, para cuidar da vida do meu irmão. Jesus nos ensinou isso. Jesus nos ensinou, e a necessidade ali era lavar pés sujos. Vamos lavar pés sujos. Eu lembro, nós tínhamos um casal de líderes na nossa igreja, líderes de célula, e hoje eles são um dos pastores lá da Primeira Batista lá de Campo Grande. E era uma sexta-feira a reunião do pequeno grupo deles. E aí mandou aquela mensagem: pessoal, vai ser o PGM lá em casa, esperando vocês. E aí quando eles saem, o casal que eram obreiros lá na igreja, e vão para casa, eles chegam em casa, irmão, um ladrão tinha entrado dentro da casa deles e tinha roubado computador, roubado todas as coisas de valor. E sabe o que o bandido fez?
o bandido sentou em cima do sofá da casa deles. Desculpa o termo, tá? As irmãs, me perdoem, principalmente as irmãs, aquilo que eu vou falar. Vou tentar falar um português aqui bem, assim, mais sofisticado possível. Mas o bandido defecou em cima do sofá. A nossa líder, ela que entrou, começou a chorar. Aí veio aqueles pensamentos: puxa, Senhor, eu estou te servindo, estou abrindo a minha casa aqui para receber as pessoas. Aí hoje o pastor Elisandro, na época, né, o líder do PGM, ele manda mensagem no grupo, fala assim: irmãos, aconteceu um incidente aqui em casa, entrou um assaltante, roubou várias coisas, sujaram a nossa casa. E aí falou para o líder em treinamento lá: dá para você dirigir a reunião? Tem algum irmão que pode ceder a casa? E mandou aquela mensagem e começaram a limpar a casa. Aí lá no PGM, eles chegaram lá no PGM, na casa que ia ser a reunião. O líder em treinamento falou assim: irmãos, hoje a reunião do PGM vai ser lá na casa do nosso líder. Vamos pegar bacia, balde, pegar pano de chão, detergente, vamos pegar, meu irmão, tudo que possa para limpar a casa, e nós vamos limpar a casa do nosso líder. E todo o PGM, meu irmão, naquela sexta-feira, em vez de fazer uma reunião como as outras, a reunião, e aí de repente, quando o casal estava lá na casa dele, eles chegam lá na frente da porta da casa dele, sem avisar, e começa a cantar aquela música: como é precioso, irmão, estar bem junto a ti. E aí eles começaram a ouvir aquela música. Quem está cantando isso? Aí eles abrem a janela, estava lá o PGM, meu irmão, com balde na mão, com vassoura na mão, rodo, pano, toalha. E eles levantaram as mãos: hoje a reunião do nosso PGM é na casa de vocês. Nós viemos aqui ajudar vocês a limpar a casa de vocês. Uau, irmão, isso é igreja, irmão. Nós precisamos servir conforme a necessidade do nosso irmão. Se o irmão está passando fome, meu irmão, vamos dar de comida para ele. Se o irmão que ele precisa de um abraço, vamos dar um abraço dele. Se alguém precisa, meu irmão, de um ombro, vamos dar o ombro para ele. A igreja do Senhor Jesus, os pequenos grupos, eles nasceram para servir uns aos outros. Mandamento, um dos principais mandamentos recíprocos. E aí, meu irmão, o pessoal viu que a geladeira dele ficou estragada, e aí o PGM fez uma vaquinha, e Deus foi dando os recursos, e eles mobiliaram, compraram um sofá novo para o casal. O computador que eles foi roubado, eles compraram. E muitas pessoas que não eram do PGM ficaram sabendo da história, também querem ofertar. Frigir da história, eles ficaram com a casa novinha, mobiliada. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor e são chamados pelo seu decreto. A essência da igreja, irmão, é servir. O melhor ambiente para nós servirmos uns aos outros com todo o respeito é lá na célula. É lá na célula que a gente conhece as necessidades uns dos outros. É lá na célula, no pequeno grupo, irmão, que nós compreendemos as necessidades uns dos outros e precisamos cuidar uns dos outros. Eu quero desafiar você, meu irmão, em nome de Jesus, que você seja um discípulo, uma discípula, que seja, meu irmão, que seja uma serva, um servo que vem impactar essa cidade em nome de Jesus. Servir. Aqui Jesus nos ensina que se eu quero ser discípulo do Senhor Jesus, eu preciso estar disposto a servir, a pegar balde, se necessário, a pegar toalha, a pegar vassoura, a pegar rodo, se for necessário. Me contaram uma história que um juiz de uma cidade brasileira se converteu numa igreja e começou a frequentar, e era uma igreja muito simples. E aí aquele juiz, um dia ele procura o pastor, falou assim: pastor, quer ter um gabinete com o senhor. Aí o pastor ficou até preocupado, falou: meu Deus, o que será que ele vai pedir? Será que ele vai pedir para pregar?
Será que ele está chateado com alguma coisa na igreja? E aquele pastor ficou até preocupado. Aí chegou lá na hora do gabinete, aquele juiz sempre andava de terno, estava ali de bermuda, estava ali de camiseta. Irmão, como é que você está? Tudo bem? Puxa, pastor, a igreja está sendo uma bênção na minha vida. Pastor, que coisa linda, como a minha vida tem sido transformada. E aí, pastor, eu só vim aqui falar um detalhe para o senhor. É porque eu entro no domingo lá no banheiro e os nossos meninos, pastor, eles às vezes não têm paciência de colocar o papel no lixo. Aí vão usando o banheiro, vão jogando papel assim, aquele papel fica no chão. Pastor, só me permite, a partir do domingo que vem, o meu culto da noite, eu vou servir lá no banheiro, porque eu quero lá pegar os papéis que estão caídos no chão e vou colocar no cesto. Só me perdoa, pastor, eu prestar o culto lá no banheiro? Uau! Esse juiz entendeu que não é a função que ele exerce aqui na terra que define a identidade dele. Não é que você é advogado, administrador, empresário, meu irmão, fazendeiro, professor, ou qualquer outra função, um médico, um juiz. Aquilo que a gente faz não nos define. Nós somos definidos porque nós somos discípulos de Jesus. Essa é a sua identidade, filho de Deus, chamado para servir, chamado para parecer com Jesus, chamado, meu irmão, para ser uma cópia, porque nós somos copiadores de Jesus. Entenda isso. Primeira coisa, se eu quero ser discípulo do Senhor Jesus, eu preciso estar disposto, sempre pronto para servir. Amém? Amém, irmãos? Não viemos pegar troféus, meu irmão. Só Jesus receberá coroa e troféu. Pegue toalha, pegue balde. Segunda atitude que nós aprendemos aqui com Jesus: se eu quero ser parecido com Jesus, se o meu alvo é Jesus, o discípulo, repita comigo, o discípulo deve amar quem pensa diferente. Dá uma olhadinha pro seu irmão aí, pro seu lado. Dá uma olhadinha assim, rapidinho, dá uma olhadinha. Como ele é diferente, né, irmão? Não é diferente? Tem gente diferente no nosso meio, né? Tem gente diferente, né? Todos lindões, amém? Todos lindões, mas todo mundo tem diferença, não é isso? A diferença, olha sempre aquele irmão, né? Aí ele falou dos santos, né? Não vou nem falar dos santos, ontem que fui jantar com ele, e eu não sou nem santista. Eu falei, Senhor, quase que eu orei, irmão, só ajuda os santos lá a empatar. Mas o pastor é tão pé frio que quando ele saiu para ir no banheiro, aí o Santos empata. Então, meu irmão, então eu não sou santista, mas o discípulo do Senhor Jesus deve amar o diferente. É fácil amar o pastor Coca, irmãos. Eu tenho, assim, nós acho que é a primeira ou segunda vez que a gente se encontra, se investe, mas parece que eu conheço ele desde a minha infância. Nós somos amigos. É fácil amar o pastor Coca. É fácil. Cadê o Jean? Cadê o Jean? O Jean que estava aqui. Olha o Jean. Fácil amar o Jean. O Jean veio aqui no final ontem assim, mostrou lá, ó, pastor, eu passei por uma luta, dificuldade, mas eu estou aqui firme. É fácil amar as pessoas que estão na mesma vibe, que pensam como você, que às vezes é do seu mesmo time, da sua mesma posição política. O difícil, irmão, é amar aquela pessoa que é o diferente. Eu liderava um pequeno grupo, uma célula, e a célula era uma bênção. A gente ia para o monte orar. Nós fazíamos um churrasquinho pelo menos uma vez por mês. Não, churrasquinho em célula é uma bênção, irmão. Aí chegou um membro novo lá no nosso pequeno grupo, lá na célula. Chegou um membro novo, e aí eu falei, irmãos, está chegando a última sexta-feira do mês, nós vamos orar lá no monte, lá na chácara da irmã fulano de tal. Aí ele levanta a mão e falou assim, como é que é? Esse pequeno grupo vai orar no monte. Jesus falou que a gente tem que orar no quarto, e fecha a porta e ora só lá no quarto. Eu falei, meu Deus, o que eu fiz para merecer esse homem aqui? Eu falei, vou mandar ele lá para CB Paz. Aí eu falei, não, meu irmão, mas aqui a gente tem o costume de orar, a irmã tem uma chácara, a gente fala monte assim, mas não tem uma montanha lá. Não precisa orar fora não, tem que orar cada um em casa. Eu falei, meu Deus,
vou mandar lá para o PGM do Jean. Aí chegou o período que a gente ia fazer o churrasquinho. As irmãs, olha, cada um traz sua carne, seu pedaço de carne, vai fazer o churrasco no sábado. Ele falou assim, como é que é? Fazer o quê? Churrasco? A carne do jeito que está esse preço da carne, irmã, nós vamos fazer churrasco para quê? Eu falei, meu Deus, o que eu fiz para merecer, Deus? O PGM está tão bom, está tão gostoso. Aí o senhor vê esse ser abençoado. Irmão, ele dava trabalho. A esposa dele um dia me chamou no canto e falou assim, William, dá um jeito, meu marido não aguenta mais ele. Aí ele um dia virou assim, no mesmo dia à noite, falou, William, dá um jeito da minha mulher que eu não aguento ela. Eu falei, meu Deus, o que eu faço? E aí, sabe o que Deus falou para mim, irmão? Deus falou 3 coisas para mim. Faz assim com o teu dedo, ó. Faz assim, ó. 3. Primeira coisa que Deus falou, ame. Segunda coisa que Deus falou, ame. Terceira coisa que Deus falou, ame Ele. Ali, meu irmão, ali eu fui forjado. Amar. Eu não vou falar o nome dele, tá, irmãos, para preservar a identidade da figura, que hoje ele foi transformado, mas ele dá trabalho. E Deus falou assim para ele, vai lá e discipula ele. Eu falei, meu Deus, quem sou eu, Jesus, para discipular esse homem? E aí, queridão, o discipulado era chegar lá na casa dele, e eu falava, fala, meu irmão, que teu servo ouve. E ele, ó, despejava, e eu só orava e ia embora. Ouvia, orava e ia embora, irmão, ouvia. Isso foi muito tempo. E Deus foi fazendo a obra, Deus foi libertando, Deus foi curando. E depois, meu irmão, Deus libertou ele, e ele foi um dos líderes mais maravilhosos que eu conheci. Não tem uma boa notícia para você, irmão. Vai chegar gente diferente lá no seu pequeno grupo. Pastor Coca, você vai receber gente aqui que pensa diferente. E lá no PGM de Jesus, na célula de Jesus, tinha 2 pessoas complicadas: Pedro e Judas, o traidor e aquele que ia negar ele, irmão. Você já imaginou? A pessoa que vai te negar, Jesus já sabia que Pedro ia negar ele, Jesus já sabia que Pedro ia trair ele, e mesmo assim, o texto diz: tendo amado os seus que estavam no mundo, amou até quando, irmão? Até o fim. Jesus amou Judas até o fim. Estava servindo o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Então Jesus sabia que Judas iria traí-lo. E no PGM, meu irmão, sempre tem um Pedro. Você já percebeu isso? Na célula sempre tem um Pedro. Pedro é aquele cara que fala assim, não vamos fazer, está difícil. Mas aqui na CB Paz não tem, irmãos, é só nas outras cidades. Se eu quero ser discípulo de Jesus, olha aqui, irmãos, presta atenção. Isso aqui é um dos maiores desafios da vida, sabia? Um dos maiores desafios da liderança, do discipulado, é amar e discipular alguém que pensa diferente. Nós vivemos um mundo extremamente polarizado, não é isso? Politicamente nem se fala, né? Eu já vi famílias se dividirem por causa de política. Eu já vi grandes amigos, meu irmão, brigarem por causa de time de futebol. Então, querido, o discípulo precisa entender que ele precisa estar pronto, ele precisa estar disposto a amar quem pensa diferente. Jesus nos ensina isso. Jesus podia falar assim, não, ô Judas, eu não vou servir a ceia para você, porque você não pensa como eu, você vai me trair. Não, meu irmão. Jesus, ele não tirou a ceia. Quando chegou lá no Judas, sabendo que o Judas iria traí-lo, Jesus não tirou. Amou Judas até o fim. Olha aqui para mim, presta atenção. Tem alguém difícil na sua vida? Tem alguém difícil na tua vida que você fala assim, meu Deus, o que eu fiz para merecer? Com certeza não é teu marido, irmão, irmã, não é teu marido, não é tua sogra. Tem sogra aqui? Tem sogra aqui? Sogra levanta a mão. Sogra, levanta a mão. Sogra, cadê a sogra? Só tem uma sogra? 2 sogras, 4 sogras. Aí está aumentando, está aumentando.
Eu falo para minha sogra que ela é minha sogra favorita, e ela fala assim: é mesmo? Eu falei: é, a senhora é minha sogra favorita. Meu irmão, Deus às vezes permite pessoas diferentes, e no relacionamento com essas pessoas diferentes, Deus vai tratando com a gente, não é com ele. Ei, se Deus colocou uma pessoa complicada no seu dia a dia, é porque Deus quer te levar mais para o joelho. Deus vai querer levantar você, trabalhar na sua paciência. O fruto do Espírito Santo, meu irmão, é gerado na nossa vida quando nós vamos relacionando com essas pessoas diferentes. Não tem jeito, irmão. Deus sempre coloca alguém complicado do nosso lado. Amanhã, segunda-feira, não é profecia não, irmão, mas você vai passar por uma situação, você vai fazer: bem que aquele pastor me falou. Sempre tem alguém complicado, irmão. E é ali que nós somos forjados, ali que nós somos testados, ali que nós passamos pela forja de Deus. Então, queridão, se você quer ser discípulo do Senhor Jesus, quem é discípulo do Senhor Jesus? Olha aqui, olha aí. Aí já levantou a mão mais baixinha assim, né? Ai, Jesus. Levanta a mão, discípulo, aí, bem alto. Que Deus nos capacite a amar quem pensa diferente. Só a graça dele, só o poder do Espírito. Amém? Terceira e última atitude, meu irmão, que nós encontramos aqui no texto, é que o discípulo deve ser, repita comigo: eu preciso ser exemplo. O discípulo, ele precisa estar disposto a servir. O discípulo precisa amar quem pensa diferente. E se você é discípulo, meu irmão, você é chamado para ser exemplo. Nós não estamos falando de pessoas perfeitas, pessoas que nunca erram, mas pessoas que vão deixar um legado nessa vida. A pessoa que quer ser exemplo, que é um exemplo dentro da casa do Senhor, é alguém que deixa um legado. E o texto diz, versículos 14 e 15, quase no final: pois bem, eu sendo Senhor e Mestre, lavei os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Versículo 15, leia o texto comigo, fala, repita comigo, fala assim: eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como lhes fiz. Queridão, aí você pode estar falando assim: então eu vou ter que lavar os pés aqui na igreja, ou a gente vai ter uma cerimônia de lavar pés? Não necessariamente, porque você tem que analisar o texto conforme o contexto. O contexto ali precisava de alguém que lavasse os pés. O contexto aqui, talvez você está com o pé cheirosinho, irmão. Você está com sapato novo, meia nova aí, entendeu? Seu pé tá sarado. Mas qual é a necessidade? Qual é o ponto que você precisa servir? E nós precisamos servir como exemplo. Jesus está falando aqui: olha, vocês, os meus discípulos, precisam ser o meu exemplo. Há um ditado popular, se eu não me engano, foi dito, criado por Confúcio. Não é nem cristão, nem judeu, mas Confúcio diz o seguinte: que a palavra convence e o exemplo arrasta. Se você, meu irmão, quer ensinar pessoas, viva primeiro e depois ensine. Jesus está nos mostrando isso. Jesus, meu irmão, quando ele pegou a toalha, a bacia, ele não estava falando nada. Ele fez primeiro a ação e depois ele ensinou. Nós pastores aprendemos uma coisa nova. A primeira coisa que a gente quer fazer é ensinar. E Jesus, meu irmão, ele está nos ensinando aqui que quando a gente aprende uma coisa nova, em vez da gente ensinar, nós somos chamados a viver aquilo que a gente está aprendendo para depois ensinar. Aí está a diferença. Nós somos chamados para ser exemplo. Você mostra com a tua vida primeiro o exemplo, para depois você ensinar com as suas palavras. Você vive o evangelho primeiro com a sua vida, e depois você ensina o evangelho com as suas palavras. O nosso maior desafio nessa geração, meu irmão, é sermos homens, mulheres, líderes, discípulos, pastores que são exemplo.
A cidade de Dourados, meu irmão, ela tem uma grande expectativa dos filhos de Deus, meu irmão, de ser exemplo. Exemplo dentro de casa, exemplo como pai, exemplo como mãe, exemplo como esposo, como marido, como filho, como funcionário, como chefe. Meu irmão, você está aqui num culto, amanhã você vai para o mercado de trabalho, você vai fazer as suas atividades e Deus quer te usar lá, meu irmão, de maneira tremenda, como exemplo. Que as pessoas olham para você e falam assim: uau, você é um exemplo. Atitudes que façam diferença é muito mais do que falar, meu irmão. É agir, é demonstrar que eu sou discípulo de Jesus com as minhas atitudes. Tem hora que eu não posso pregar o evangelho com palavras, aí eu prego o evangelho com a vida. E eu faço discípulos, meu irmão, do outro lado da mesa, até do outro lado das nações. O melhor ambiente, meu irmão, para que eu possa mostrar Jesus é dentro de casa. Dentro de casa. O mundo, meu irmão, procura exemplos referenciais. O discípulo não é perfeito, mas ele necessita ser um referencial. O discípulo precisa apontar para a cidade de Dourados como é que uma vida que se pareça com Jesus. Caminhando para o final, quero te contar uma experiência que eu tive com meu pai. Meu pai crente, meu pai, ele era um homem de oração. Ele orava 3 vezes ao dia, e sempre que ele podia orar, ele orava sempre de joelhos. Meu pai era um caminhoneiro, um homem muito simples, sem estudo, mas ele levantava de manhã e se ajoelhava, ia dormir, antes desligava o caminhão, ia dormir, ajoelhava ali na cabine. Eu nunca vi meu pai dormir uma noite sem se ajoelhar, nunca vi. Deixa eu ir mais profundo para você. Eu nunca vi meu pai pecar, nunca vi. Ele pode ter pecado, porque a palavra diz que ele é pecador, mas eu nunca vi. Deus foi sempre um exemplo para mim, que eu nunca vi meu pai pecar. Nunca vi meu pai falar mal de alguém. Nunca vi meu pai, meu irmão, olhando para uma mulher. Nunca vi meu pai, meu irmão, xingando. Nunca vi. Um exemplo. Eu tinha 6 anos de idade, criança. Meu pai morreu quando eu tinha 17 anos. Eu lembro pouca coisa que meu pai falou. Ficou na minha memória, só ficaram as atitudes do meu pai. As palavras, elas somem com o tempo. O exemplo permanece na sua memória eternamente. Eu tinha 6 anos. Nós fomos fazer uma viagem. Estava no caminhão, meu pai, minha mãe, eu e meu avô materno, o pai da minha mãe. Meu avô morava aqui do lado, em Fátima do Sul, cidade aqui do lado de Dourados. E nós fomos para um determinado estado do Brasil. E chegamos num determinado horário, meu pai falou: você tem que parar para dormir. E como a cabine estava cheia, a gente teve que ir para um hotelzinho assim, de beira de estrada, num posto de combustível. E meu pai falou: olha, amanhã o café da manhã vai servir 6 horas. 6 horas a gente está aqui embaixo para a gente tomar o café da manhã. E fomos dormir. Como descemos às 6 horas da manhã lá pro refeitório do café da manhã, meu irmão, não tinha nada do café, não tinha nem um cafezinho, nem uma bolachinha seca, nada. Aí meu pai falou: olha, não tem café, vamos embora, porque não prepararam o café. Falaram que ia ser às 6, não está pronto, vamos embora. Quando a gente vai para a recepção, meu pai tenta abrir a porta para sair para a recepção, a porta fechada. E aí ele olha lá no balcão do hotelzinho, não tinha ninguém. E ele começa a chamar: ô, tem alguém aí? Alguém aí? Meu irmão, não tinha um funcionário do hotel. O dono do hotel foi dormir em casa, fechou o hotel e deixou a gente trancado para dentro. E aí os outros hóspedes ouviram aquele barulho, começaram a vir para frente. Alguns começaram a chutar uma porta de ferro lá, a porta não abria, e todo mundo aquele mutim querendo sair do hotel, ninguém conseguia sair do hotel. Aí meu pai, o mais inteligente, vai lá no fundo e fala: ó, tem um muro lá no fundo, dá para a gente pular e ir embora. Aí eu falei assim: como é que meu avô vai fazer isso? Como é que é minha mãe? Que minha mãe sempre foi assim, a mais fortinha da casa. Eu falei: como é que minha mãe vai pular aquele... meu irmão tinha 6 anos de idade. E eu fiquei lá de camarote observando aquilo ali. Aí eu vi meu pai, lá em São Paulo a gente chama de pezinho, aqui em Dourados também, faz o pezinho. Aí meu avô, fazendo pezinho pro meu avô xingava: eu vou matar o dono desse hotel.
Meu avô salgado, meu irmão, aquele sangue espanhol nervoso. Aí meu pai joga a minha mãe. Eu falei, como é que ele vai fazer? Joga meu avô. Aí como é que ele vai fazer com a minha mãe? Coloca a minha mãe lá e vai, e puxa daqui, puxa dali, vai, joga a minha mãe para o outro lado. Está aqui, ó. Tinha 6 anos, irmão. Quase 50 anos atrás isso. 40 e poucos anos atrás isso. E aí, nós fomos lá para o destino. E aí na volta, meu avô falou assim, meu pai chamava Jonas, ô Jonas, se você entrar lá naquele hotel para dormir, eu mato o dono do hotel, eu acabo com a raça dele. Aí quando não era hora de dormir, meu pai chegou na frente daquele hotel e foi entrando lá no posto. Eu falei, eita, o negócio vai esquentar agora. Aí meu avô, minha mãe falou assim, pai, não desce, se eu descer, pai, fica aqui. Aí meu pai, minha mãe e meu avô ficaram na cabine. E meu pai desceu. Eu falei, não vou perder isso. O que meu pai vai fazer? Será que meu pai vai matar o homem lá? E chegou lá, meu irmão, procurou o gerente, falou, olha, nós ficamos hospedados aqui dia tal, e você fechou o hotel, deixou a gente para trás. Que vergonha que vocês fizeram com a gente. O cara ficou morrendo de vergonha. Moço, me perdoe. Olha, aconteceu um imprevisto, não era para acontecer isso. Aí meu pai falou assim, eu não vim aqui reclamar. Pegou a carteira, meu irmão, e falou assim, eu vim pagar a conta. O moço falou assim, não vou aceitar. Moço, meu pai falava, eu vim aqui pagar a conta. Eu dormi, usufruí, vim aqui pagar. Não, nós pisamos na bola, ficar gratuito. Não, eu vim pagar. Todo hotel tem um preço no balcão, você viu lá? Algum lugar tem um preço. Aí meu pai falou, olha, nós estávamos em 3 adultos e uma criança. Está aqui o dinheiro. Deus te abençoe. Meu irmão, eu olhei para o meu pai assim, com 6 anos de idade. Eu falei assim, que ser é esse? Eu já achava que ele era meu super-herói. Aí depois daquele dia eu falei, meu pai é o máximo. Porque meu avô estava querendo matar o dono do hotel. A minha mãe segurou ele dentro da cabine. Meu pai vem aqui, paga a conta e diz para o moço, Deus te abençoe. Eu falei, uau. Passados 30 anos dessa experiência, eu estava indo de Campo Grande para Bauru, interior de São Paulo. No meio do caminho nós paramos num posto de combustível. Meu filho era pequeno. E ali você entra no posto, o cara te entrega uma comanda, aquilo que você consome, anota, você paga lá na frente. E aí, meu irmão, meu filho consumiu e eu não vi, e ele colocou a comanda dele dentro do meu bolso, assim, eu nem vi, nem percebi. Paguei a conta de todo mundo, da minha esposa, da minha filha, e cheguei lá em Bauru, na hora que foi tirar a camisa assim, eu olho para a camisa assim, estava a comanda. Falei, que é isso aqui? Aí fui olhar, o Lucas colocou a comanda aqui. De quem que eu lembrei, meu irmão? De quem que eu lembrei 30 anos depois? De quem? De quem, irmão? Do exemplo do meu pai. Falei para minha esposa, foi quando nós voltarmos para Campo Grande, vou entrar lá naquele posto, porque eu vou pagar essa comanda. Voltei lá no posto, no retorno da viagem, procurei o gerente. Ele falou, olha, eu sou gerente aqui há 15 anos, sei que muita gente faz isso, sei que muita gente sai daqui sem pagar, dá um jeitinho de não pagar. Você é o primeiro que voltou para pagar. Aí ele falou assim, não vou cobrar de você. De quem que eu lembrei? De quem que eu lembrei, irmão? Depois de 30 anos, falei, moço, eu vim aqui para pagar a conta. Ele não quis, aí eu calculei mais ou menos quanto que era, peguei o dinheiro e fiz igual meu pai. Deus te abençoe. Palavras convence, exemplo arrasta. Sou resultado disso, irmão. Sou resultado ao longo da minha vida de homens, mulheres passaram pela minha vida que foram exemplos. Agora o bastão está com a gente. Nós precisamos ser exemplo para a cidade de Dourados. Para fechar aqui, meu irmão,
Essas 3 características, essas 3 atitudes. Pode passar para a gente fechar aqui. Você pode ler comigo? Fala assim: o discípulo de Jesus deve, primeiro, sempre estar disposto a servir. Segundo, amar quem pensa diferente. Terceiro, ser exemplo. Deus quer fazer isso nessa igreja. Deus quer levantar uma geração de discípulos dispostos a servir. Que essa igreja aqui seja conhecida como uma marca do serviço. Que essa igreja aqui, meu irmão, na cidade de Dourado, seja conhecida como uma igreja que ama. Uma marca, uma igreja que ama. Terceiro, que essa igreja seja levantada homens e mulheres que sejam exemplo para a sociedade de Dourados. Deus quer levantar verdadeiros discípulos, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que vão fazer a diferença nos próximos anos nessa cidade. Eu quero convidar você a fechar os teus olhos, colocar a tua vida na presença do Senhor e começar a orar e falar: Deus, me transforma, porque eu quero ser um discípulo que se pareça com Jesus. O meu alvo é Cristo. Eu quero me parecer com Jesus, eu quero ter a motivação de Jesus, eu quero ter as atitudes de Jesus, eu quero pensar como Jesus, eu quero ter o amor de Jesus, eu quero estar disposto a amar aquelas pessoas que são diferentes. Pai, me ajuda, Senhor, a servir. Eu sou tão pequeno, eu sou tão falho, eu sou tão pecador. Pai, eu sou tão incapaz de viver isso, Senhor. Nós precisamos de uma ação sobrenatural do Espírito Santo para fazer isso em nós. Meu irmão, nessa manhã, querido, Deus está chamando homens e mulheres, discípulos e discípulas de Jesus, que vão viver coisas extraordinárias. Deus está te chamando para você viver experiências extraordinárias como discípulo e discípula de Jesus. Eu não estou falando que vai ser fácil, mas eu estou falando, meu irmão, que a mão poderosa do Senhor está sobre a sua vida. O braço forte do Senhor está sobre a sua vida. Deus quer te capacitar como discípulo, uma discípula de Jesus. A pergunta é: eu quero ser um verdadeiro discípulo de Jesus. Você quer isso? Você quer? Pergunta bem, o desafio é esse. Senhor, eu preciso ser um discípulo verdadeiro de Jesus. Você quer isso na tua vida? Levanta a tua mão. Levanta a tua mão, levanta a tua mão. Você que está com a tua mão erguida, vem aqui na frente. Os pastores vão estar vindo aqui para orar com você. Os céus estão abertos sobre esse lugar. A graça do Senhor está agindo aqui. Cadeias serão quebradas nessa manhã. Bloqueios, meu irmão, talvez coisas que você não consegue vencer na tua vida, talvez algum pecado, talvez alguma dessas 3 coisas. Quando você olha assim, puxa, não consigo amar aquela pessoa, tá complicado, não consigo perdoar. Deus quer fazer uma obra sobrenatural na tua vida nessa manhã. Deus tem ministrado aqui no meu coração que Ele quer fazer algo no meio dos casais. Talvez você está com um problema aí no teu casamento ou na família. Deus quer fazer algo novo aí na tua casa. Maridão, Deus está te chamando para você ser esse exemplo dentro de casa. Mamãe, Deus está te chamando para você servir. Filho, Deus está te chamando para você servir seu pai, servir sua mãe. Não é por merecimento, mas porque a sua identidade é de servo, sua identidade é de discípulo de Jesus. E eu quero pedir para o pastor Coca estar vindo aqui orar. Os pastores estão aqui também na frente. Escuta isso, líder de PGM. O seu PGM, nos próximos anos, viverá coisas extraordinárias em sua célula. Deus está levantando o seu PGM. Escuta isso. Você vai se surpreender. Deus vai estar levantando lá no seu PGM, na sua célula, líderes em treinamento, servos, pessoas que falam assim: líder, é para fazer isso, estamos juntos. Vai aparecer lá algumas pessoas difíceis, mas aí Deus vai capacitar o seu PGM para amar essas pessoas difíceis. Guarda isso que eu vou dizer. Pessoas difíceis
vão olhar para o amor que você tem e serão transformados em servos. Pedro era uma pessoa complicada. Algumas horas depois, um dia depois, ele nega Jesus. Depois que ele nega Jesus, ele tem aquela experiência de restauração. E aquele cara que era complicado se transformou num dos maiores servos da história da igreja. E eu gostaria que você orasse, fechasse mesmo os teus olhos e falasse assim: pede para o Espírito Santo sondar no teu coração aquela área que ainda você não é exemplo, aquela área ainda que você fala: puxa, aqui, se as pessoas da igreja soubessem o que eu estou fazendo, eu iria envergonhar muita gente. Todos nós temos aquele quartinho sujo que a gente fala: puxa, Senhor, eu não consigo vencer isso. Mas Deus nessa manhã te trouxe aqui na frente, meu irmão, porque Ele quer começar um processo de cura e libertação nessas áreas da nossa vida. O discípulo do Senhor Jesus, nenhum deles pode ter um quartinho sujo, mas Jesus quer limpar e purificar e transformar a tua vida. Sim, Pai. Olha para nós nessa manhã, neste lugar. Nós queremos, o nosso alvo é o Senhor. Nós queremos esse coração de servo. Ó Deus, o Senhor disse: vocês serão felizes quando praticardes o que eu vos ensinei. Senhor, nós queremos esta graça, essa felicidade. Ó Deus, esta alegria de viver servindo o nosso próximo, servindo na necessidade, amando a todos, principalmente aqueles que pensam diferente, sendo exemplos, Senhor, sendo exemplo em tudo. Pai Santo, o Senhor nos chama para servir, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E nós queremos ser como o Senhor é o nosso alvo. Gera em nós esse coração de servo. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, transforma-nos. Ó Deus, eu quero como esposo servir, ó Deus, a minha esposa, os meus filhos, a minha casa, a minha família. Como pastor eu quero servir, ó Deus, a minha igreja. Senhor, ó Deus, quero servir os nossos líderes, os nossos discípulos. Senhor, ó Deus, nós queremos, Pai Santo, ó Deus, esse coração, servir uns aos outros em amor. Pai Santo, ó Deus, para que o Teu nome, e tão somente o Teu nome, seja glorificado. Mas eu te agradeço, Senhor, por esta igreja que, ó Deus, tem servido ao Senhor em muitas áreas. Muitas pessoas estão se chegando, Senhor, que eles tenham essa identidade de amar, servir e cuidar. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, gera isso em nós. Ó Deus, nós queremos, Pai Santo, ó Deus, crescer desta maneira, servindo ao Senhor. Olha para cada lar, para cada casa, para cada casamento, para cada família, cada relacionamento. Senhor, ó Deus, que possamos entender, que o esposo possa entender que, ó Deus, ele, ó Deus, foi colocado nesta casa, neste lar, para servir a sua família. Que a esposa entenda que ela tem esse papel de servir o seu lar, e que juntos, Senhor, ó Deus, eles possam servir ao Senhor e glorificar o Teu nome. Ajuda, Senhor, ajuda-nos em nossas fraquezas. Em nome do Senhor Jesus, o Senhor sabe, ó Deus, a luta de cada um, a área de cada um, que cada um aqui precisa, o quartinho que precisa ser limpo. Senhor, em nome do Senhor Jesus, vem, Pai, operando esse milagre no poder do Teu Espírito Santo. Vem renovando mesmo, vem ajudando. Pai, em nome do Senhor Jesus, o Teu sangue nos purifica de todo pecado. O Senhor não apenas
Ó Deus, perdoa, mas também purifica. Que haja uma limpeza na nossa mente, em nosso coração. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor nos dê forças para vencer aquilo que tem nos aprisionado às vezes. Em nome do Senhor Jesus, queremos estar livres para servir ao Senhor. Ó Deus, servimos ao Senhor quando servimos o nosso próximo. Porque o Senhor disse: quando fizestes a um desses pequeninos, a mim o fizestes. Muito obrigado pelos nossos líderes de ministérios, líderes de pequenos grupos que têm servido a igreja. Obrigado, Senhor, ó Deus, pela vida da igreja que tem servido ao Senhor, ó Deus, que tem servido uns aos outros. Continue selando isso em nosso coração. Nós queremos, ó Deus, servir ao Senhor com alegria, com excelência, e fazemos isso quando servimos o nosso próximo. Muito obrigado, Senhor, por esta manhã, por este culto, por esta palavra, pela vida do pastor William, pela sua casa, sua família, pelo seu ministério ali dentro da nossa denominação. Senhor, ó Deus, sendo um canal de bênçãos para, ó Deus, que a tua igreja se torne uma igreja viva, ativa, multiplicadora nesse país e fora dele. Continua sustentando o teu servo. Obrigado pelo banquete que recebemos. Ó Deus, leva-nos em paz e em segurança para os nossos lares. Dá uma tarde abençoada. Que a noite seja um ambiente, Senhor, ó Deus, neste lugar, de mover dos céus, ó Deus, sendo derramado sobre nós, para a glória do teu nome. Em nome do Senhor Jesus, ó Deus, prepara-nos para refletirmos a tua glória e sermos parecidos com o Senhor, amando, servindo, cuidando e proclamando. Em nome do Senhor Jesus oramos e te agradecemos. Amém, amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus?